Pessoal, olha só, como aumentar a sua margem de crédito consignado? Será que isso é possível? Será que realmente tem como aumentar a margem? Claro que eu vou trazer essa resposta para vocês daqui a pouquinho, mas antes, claro que eu tenho que convidar as pessoas novas. Quem está aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e, é claro, se inscreva. Faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de tudo o que acontece, seja no consignado ou também no INSS. Vamos lá, pessoal? Olha só. Como aumentar a sua margem de crédito consignado? Será que isso é possível? Será que tem como aumentar a sua margem? Bom, eu vou trazer essa resposta para vocês e eu peço a sua atenção, eu peço para você sempre me acompanhar, porque eu trago todos os dias os detalhes para vocês do crédito consignado. Vamos lá! Existe uma diferença entre duas situações, tá? Existe a possibilidade de aumentar a sua margem, mas também tem a possibilidade de liberar a sua margem. E existe uma grande diferença entre essas duas situações, tá? Vamos lá. Primeira coisa, liberar a sua margem. Qual seria, no caso, quais seriam as situações que existem para liberar a sua margem, tá? Bom, primeira coisa que existe, você ter um contrato em andamento e por um acaso ele chegou ao fim, pagou todas as parcelas, ou seja, vai liberar a sua margem, certo? Primeiro ponto. Ou também você tem um empréstimo em andamento e por qualquer motivo que seja, você conseguiu fazer a quitação deste empréstimo. Então você fez uma liquidação antecipada. Também vai liberar a sua margem. Então vocês entendem a diferença? Então existe essa diferença, vai liberar a sua margem. Ok? Então são situações que acontecem no dia a dia, certo? Mas Aniele, e para aumentar a sua margem, né? A minha margem, há possibilidade de aumentar? Em alguns casos sim, tá, pessoal? E nós vamos entender todos estes casos agora, tá? Então, um exemplo clássico aqui para vocês seria o quê? Por exemplo, você que paga pensão alimentícia. Então, o que acontece? A pensão alimentícia, ela reduz o percentual da sua margem. Por quê? Vai pegar o valor do seu salário, descontar a pensão e aí sim vai aplicar o percentual de margem, que para aposentados e pensionistas seria 35%. Correto? Ah, Aniele, mas este mês, por exemplo, acabou a minha pensão alimentícia. O que vai acontecer com a sua margem? Vai aumentar o valor da sua margem, porque você não vai ter mais o desconto da pensão alimentícia. Então, vai aumentar o valor da sua margem, correto? Outro caso também, outra situação muito clássica que faz a margem aumentar. Quando você não tem mais desconto de imposto de renda. Então, tem os casos em que você completou 65 anos e aí não cobra mais imposto de renda, mas também tem aqueles casos onde a pessoa tem uma doença grave e ela consegue uma isenção do imposto de renda. Ela entra com o pedido, né, solicitando para que pare de descontar imposto de renda, certo? Neste caso, o que acontece com a sua margem? Parou de descontar o imposto de renda, a sua margem também vai aumentar. Olha que situação boa. Então, se você tem aí alguma dessas situações que eu citei agora, alguma doença grave, infelizmente, tá? Mas saiba que em casos de doenças graves, você consegue a isenção do seu imposto de renda. Com isso,
aumenta o valor da sua margem. E depois, pessoal, tem uma outra situação também muito importante que faz também aumentar a sua margem, tá? Que seria o quê? Quando você faz uma portabilidade ou um refinanciamento com redução de parcela. O que vai acontecer? Vai sobrar uma margem para você, consequentemente aumenta o valor de margem disponível que você vai ter. Então, em muitos casos, tá? Aquelas pessoas que conseguem fazer a portabilidade ou refinanciamento que seja, reduzindo o valor de parcela, consegue aumentar o valor da margem. Então vocês perceberam a diferença entre aumentar valor de margem e a diferença entre liberar uma margem? A liberação de uma margem, pessoal, vai ser naqueles casos que eu citei para vocês de quitação. Ou se você quitou antecipado, ou se realmente você pagou todas as parcelas até o fim, e aí o que vai acontecer? Aquela margem que estava sendo utilizada, ela vai ser liberada, certo? Ela vai voltar para que você possa utilizar. Então, no caso do crédito consignado, existe essa possibilidade tanto de liberar margem quanto de aumentar a sua margem. O que não acontece é aumentar o percentual de margem. Esse não acontece, tá? O percentual de margem não aumenta, exceto quando o governo faz alguma alteração. Ah, estava esquecendo de um ponto muito importante também. Quando você tem aumento de margem, um caso clássico aqui para vocês. Todo começo de ano, quando o governo aumenta o salário dos aposentados e pensionistas, consequentemente, a sua margem aumenta, certo? Por quê? Aumentou o seu salário, aumenta o valor da sua margem, certo, pessoal? Mais um caso aí possível de aumento de margem. Então, estamos nos aproximando do final do ano. Em janeiro tem aumento de margem, certo? Porque tem aumento de salário, então, consequentemente, a sua margem vai aumentar. E referente ao percentual, não tem alteração, exceto quando o governo anuncia, né? Quando lá atrás, por exemplo, aumentou de 30% para 35%. Então, neste caso, aí sim o percentual aumentou, mas fora isso, o percentual ele sempre vai permanecer o mesmo. 35% para aposentados e pensionistas, 30% para BPC Loas. E aí, pessoal, vocês entenderam as minhas explicações? Ficou claro para vocês? Maravilha! Então agora já sabe, né? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo. Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!